Sabe aquele momento em que você está diante de um grupo de pessoas, o coração disparado, as mãos suando, a voz tremendo como se o mundo inteiro estivesse julgando cada palavra que sai da sua boca? Você já sentiu isso? Aquela sensação de que, por mais que você tenha se preparado, algo dentro de você grita que não é bom o suficiente, que vão rir de você, que vão perceber o seu nervosismo. Se esse medo de falar em público já te travou, já te fez evitar uma oportunidade, já te deixou com a sensação de que nunca vai conseguir superar isso, eu quero que você pare um segundo e respire fundo. Porque eu tenho algo importante para te dizer. Esse medo não é permanente. Ele não define quem você é. E sim, você pode dominá-lo, pode transformar essa fraqueza em uma força que vai surpreender até você mesmo. Se essa dor é real para você, se inscreva agora. Aqui você vai entender como ser ouvido, admirado e respeitado sem precisar mudar quem você é. Olha, eu sei exatamente como é sentir isso. Já estive no seu lugar. E quero te contar uma coisa que quase ninguém enxerga de cara. O maior inimigo de quem treme ao falar em público não é a plateia, não é o palco, não é nem mesmo o conteúdo que você vai apresentar. O maior inimigo está dentro da sua cabeça. É aquela voz interna que fica repetindo: e se eu errar? E se eu esquecer tudo? E se eles acharem que eu não sei do que estou falando? Essa voz é um ladrão silencioso. Ele rouba sua confiança, rouba sua energia, rouba até o brilho nos seus olhos antes mesmo de você abrir a boca. E o pior, a maioria de nós nem percebe que está sendo sabotado por ela. Acha que é normal sentir esse pânico, que é algo com que a gente tem que conviver. Mas não é. Eu já vi pessoas comuns como eu e você transformarem esse medo em uma força avassaladora só porque aprenderam a calar essa voz e assumir o controle. Pensa comigo. Quantas vezes você já esteve em uma reunião no trabalho, ou em uma apresentação na escola, ou até mesmo em uma conversa mais séria com amigos e sentiu que sua voz não tinha peso? Que as palavras saíam frágeis, quase pedindo desculpas por existirem? Eu vivi isso. Lembro de uma vez, anos atrás, quando precisei apresentar um projeto importante no trabalho. Eu tinha passado semanas preparando cada detalhe, sabia tudo de cor e salteado. Mas quando chegou a hora de falar, minhas mãos começaram a tremer, minha garganta fechou, e eu mal conseguia olhar nos olhos dos meus colegas. No final, um deles veio me dizer: a ideia era boa, mas você pareceu tão inseguro que não deu para confiar no que estava falando. Aquilo doeu. Não porque ele foi duro, mas porque eu sabia que era verdade. Eu tinha deixado meu medo falar mais alto que minha mensagem. E naquele dia, eu decidi que não ia mais deixar isso acontecer. Foi aí que eu comecei a estudar e a aplicar os princípios de Dale Carnegie, um homem que dedicou a vida a entender como as pessoas podem se conectar, influenciar e inspirar confiança. Um dos maiores ensinamentos dele, que mudou completamente a forma como eu encaro falar em público, é bem simples, mas poderoso. O medo não é sobre você, é sobre como você se prepara para enfrentá-lo. Carnegie dizia que a confiança não vem de nascença, mas da prática e da preparação mental. E ele estava certo. Vou te contar uma história que ilustra isso perfeitamente. Conheci uma moça chamada Ana, uma pessoa tímida, daquelas que mal levantava a voz em uma roda de amigos. Ela trabalhava em uma empresa pequena, mas sonhava em crescer, em liderar. O problema? Sempre que precisava falar em reuniões ou apresentar algo, ela travava. A voz tremia, as mãos suavam, e ela achava que todo mundo estava percebendo o quanto estava nervosa. Até que um dia, Ana decidiu que não ia mais fugir. Inspirada pelos cursos de Carnegie, ela começou a se preparar de uma forma diferente. Antes de qualquer apresentação, ela parava por uns minutos, fechava os olhos e imaginava a plateia não como um grupo de juízes, mas como amigos curiosos, pessoas que queriam ouvi-la. Ela também começou a ensaiar em voz alta, não só para decorar o texto, mas para sentir o som da própria voz, para se acostumar com ela. E mais importante, ela aprendeu a focar nos outros, não em si mesma. Em vez de pensar: será que vão me achar ridícula? Ela passou a pensar: como posso ajudar essas pessoas com o que vou dizer?
Sabe o que aconteceu? Na primeira apresentação depois dessa mudança, Ana ainda sentiu um friozinho na barriga, mas conseguiu falar com firmeza. E no final, um dos chefes veio parabenizá-la, dizendo que nunca tinha visto ela tão confiante. Aquilo foi um divisor de águas para ela, porque mostrou que o medo não precisava mandar na vida dela. E isso não é algo que só funciona para as Anas do mundo. Isso é para você também, aqui e agora. Pensa em como as coisas são hoje, né? A gente está vivendo em um mundo onde falar em público não é mais só subir num palco. É gravar um vídeo para os stories, é falar numa chamada de Zoom com a equipe do trabalho. É defender uma opinião num grupo de WhatsApp sem parecer agressivo ou inseguro. Cada uma dessas situações traz aquele mesmo frio na barriga, aquela mesma vozinha na cabeça dizendo: não fala isso, vão te achar bobo. Mas a verdade é que se você aprender a dominar esse medo, você não só para de tremer ao falar em público, como começa a construir uma confiança que transborda para todas as áreas da sua vida. Agora, eu quero te fazer pensar em algo que a sociedade inteira te ensinou errado sobre falar em público, sobre carisma, sobre confiança. Desde pequeno a gente escuta que, para ser ouvido, para ser respeitado, você precisa ser interessante, precisa ter histórias incríveis, precisa ser engraçado, precisa ter um currículo impecável ou uma aparência que chama a atenção. Mas sabe o que Carnegie descobriu depois de estudar milhares de pessoas ao longo da vida? Você não precisa ser interessante. Você precisa ser interessado. Isso mesmo. As pessoas não se importam tanto com o que você tem para mostrar, mas sim com o quanto você mostra que se importa com elas. Quando você fala em público, ou até numa conversa cara a cara, o segredo não é impressionar, é conectar, é fazer a outra pessoa sentir que você está ali por ela, que você entende o que ela sente, que sua mensagem tem valor para a vida dela. E isso destrói completamente essa crença de que você precisa ser perfeito ou extraordinário para ser ouvido. Porque no fundo, todo mundo quer apenas uma coisa: sentir que importa. E se você souber como expandir essa sensação, o medo de falar em público começa a desmoronar. Então, como você faz isso na prática? Como transforma esse medo em confiança, esse nervosismo em carisma? Eu quero te guiar por um caminho que aprendi e que já vi mudar a vida de tantas pessoas. Primeiro, entenda que o palco, seja ele qual for, não é um lugar para você se provar. É um lugar para você servir. Antes de qualquer fala, antes de qualquer apresentação, pare um momento e se pergunte: o que essas pessoas precisam ouvir de mim? Como eu posso ajudar, inspirar, ou pelo menos fazer elas se sentirem um pouco melhores depois que eu falar? Quando você muda o foco de o que vão pensar de mim para o que posso oferecer a eles, algo mágico acontece. O nervosismo diminui, porque você para de se preocupar tanto consigo mesmo. Eu fiz isso uma vez antes de uma palestra que eu tinha pavor de dar. Em vez de ficar obcecado com meus erros, pensei nos jovens que estavam na plateia, que talvez estivessem tão inseguros quanto eu. Pensei em como minha experiência poderia dar a eles um pouco de esperança. E quando subi no palco, não parecia mais um campo de batalha. Parecia uma conversa entre amigos. Depois vem a preparação, mas não do jeito que você talvez esteja imaginando. Não é só decorar um texto ou ensaiar na frente do espelho, embora isso ajude. É se preparar emocionalmente. Carnegie falava muito sobre visualizar o sucesso. Antes de falar, feche os olhos por um minuto e imagine tudo dando certo. Imagine as pessoas sorrindo, acenando com a cabeça, se conectando com o que você diz. Parece bobo? Eu também achava, até tentar. Quando você faz isso, seu cérebro começa a acreditar que é possível. Você engana o medo, dizendo para si mesmo que já viveu aquele momento de sucesso. Eu fazia isso antes de reuniões importantes no trabalho. Imaginava meus colegas me parabenizando, agradecendo pela ideia. E sabe de uma coisa? Mesmo que a realidade não fosse exatamente assim, eu entrava na sala com uma energia diferente, uma energia que fazia as pessoas prestarem mais atenção. Outro ponto fundamental é aprender a respirar. Parece óbvio, né? Mas a maioria de nós, quando está nervosa, esquece de respirar direito. A respiração fica curta, acelerada, e isso só piora o tremor na voz
e a sensação de aperto no peito. Antes de começar a falar ou até durante, se sentir que o nervosismo está voltando, inspire bem devagar pelo nariz, contando até 4, e solte o ar pela boca, contando até 6. Isso acalma o corpo, desacelera o coração e te dá um controle que você nem imaginava que podia ter. Eu já usei isso no meio de uma apresentação, quando senti que ia perder o fio da meada. Só parei, respirei fundo e continuei como se nada tivesse acontecido. E ninguém percebeu que eu estava nervoso. Sabe por quê? Porque no fundo as pessoas não estão focadas nos seus erros. Elas estão focadas no que você tem a dizer, se você souber como dizer com convicção. E por falar em convicção, aqui vai algo que aprendi com muita prática. Sua voz é um instrumento poderoso, mas só se você souber usá-la. Quando você fala tremendo, rápido ou em tom baixo, as pessoas sentem sua insegurança, mesmo que não saibam explicar por quê. Então, treine falar com calma, com pausas. Deixe suas palavras terem espaço para respirar. Eu costumava falar rápido demais, como se quisesse acabar logo com o sofrimento de estar ali falando. Até que um mentor me disse: se você fala como se tivesse pressa, as pessoas vão sentir que você não acredita no que está dizendo. Fala devagar, como se cada palavra fosse um presente. E eu comecei a fazer isso. Gravava a mim mesmo, ouvia, ajustava. E aos poucos, minha voz começou a carregar uma força que eu nem sabia que tinha. Você não precisa nascer com uma voz de locutor de rádio. Você só precisa falar com intenção, com propósito. Por último, mas tão importante quanto tudo que falei até agora, é se conectar com quem está te ouvindo. Carnegie dizia que o maior presente que você pode dar a alguém é a sua atenção sincera. Então, quando estiver falando, olhe nos olhos das pessoas. Não precisa encarar o tempo todo, mas busque esse contato. Sorria, mesmo que seja um sorriso leve. Mostre que você está ali com elas, não só para despejar um monte de informação. Uma vez numa palestra pequena, eu notei que as pessoas estavam dispersas. Em vez de me desesperar, parei, olhei para a plateia e disse algo como: eu sei que esse tema pode parecer pesado, mas eu estou aqui porque acredito que pode mudar algo para vocês, assim como mudou para mim. E continuei. Sabe o que aconteceu? Elas começaram a prestar atenção, porque sentiram que eu me importava. E isso é mais forte que qualquer técnica de oratória. Quero que você pense em como seria a sua vida se você parasse de tremer ao falar em público. Imagine só, você entrando numa sala de reunião e todos parando para te ouvir, não porque você é o mais esperto ou o mais bonito, mas porque sua energia, sua confiança, fazem eles quererem te escutar. Imagine gravando um vídeo ou falando numa roda de amigos sem aquele medo de ser julgado. Imagine sentindo orgulho da sua própria voz. Isso não é um sonho distante. É algo que você pode começar a construir hoje, agora, com pequenos passos. Porque, como Carnegie nos ensinou, as grandes transformações não vêm de gestos grandiosos, mas de mudanças consistentes, de aprender a se conhecer, a se controlar e a se conectar com os outros de coração. Eu sei que esse caminho não é fácil. Vai ter dias em que o medo vai bater de novo, em que você vai achar que não avançou nada. Mas cada vez que você enfrentar esse medo, cada vez que você subir no palco, seja ele qual for, e falar mesmo com a voz tremendo, você está construindo uma versão mais forte de si mesmo. E eu prometo, chega um momento em que você olha para trás e percebe que aquele pavor que te paralisava virou só uma lembrança. Você não só para de tremer, como começa a gostar de estar ali, compartilhando, inspirando, sendo ouvido. Então me conta aqui nos comentários, qual hábito você vai abandonar hoje para se tornar uma pessoa que inspira confiança? É o hábito de se comparar com os outros? De ficar obcecado com o que vão pensar de você? Ou talvez de fugir das oportunidades de falar? Escreve aqui. Quero saber. E lembre-se, você não está sozinho nisso. Eu estou aqui e juntos a gente vai transformar esse medo em uma força que ninguém vai conseguir ignorar.